Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, vídeo pra gente falar um pouco aqui do ranking e também falar um pouco sobre o Gilbert Burns, o Durinho. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, vamos iniciar falando aqui do ranking do UFC, vou colocar na tela aí pra vocês as principais mudanças depois do UFC 281. Vamos começar aqui pelo ranking pound for pound, vou pôr na tela aí pra vocês, tivemos ali na primeira posição o Alexander Volkanovski mantendo o topo do ranking, o Islam Makhachev subiu para a segunda posição, Leon Edwards subiu para a terceira posição, Kamaru Usman caiu para a quarta posição, Francis Ngannou subiu para quinto, Israel Adesanya caiu para a sexta posição do ranking, Charles do Bronx ficou na sétima posição e o Alex Pereira, o Poatan, estreou na oitava posição do ranking. Então estreou já no top 10 o Poatan, depois temos ali o Aljamain Sterling, temos o Jiri Prochazka, Dustin Poirier, Deiveson Figueiredo, John Jones, Max Holloway e também Brandon Moreno, fechando ali o top 15. Então, o ranking, na minha opinião, aqui ficou mais ou menos o que eu já esperava. Com a derrota, era claro que o Adesanya iria cair algumas posições. O Poatan estreando já no top 10. Assim, acho que o Poatan estreou numa boa posição. Eu sei que vai ter gente comentando aqui, pô Zé, mas ele merecia ter tomado a posição do Adesanya, que era o terceiro lugar ali do ranking. Eu até acho que ele poderia estar na frente do Adesanya sim, porém eu acho que tem alguns fatores aqui que a gente tem que levar em consideração. O primeiro, que quem faz o ranking são os jornalistas, e a gente sabe que o Adesanya era um campeão dominante, com várias defesas de cinturão, então ele caiu para sexto lugar ali do ranking. Não creio realmente que o Poatan vencendo o Adesanya já pularia para a terceira posição, como fizeram no caso ali do Makhachev, que venceu o Charles. No caso do Makhachev, eu não concordei, eu achava realmente que o Makhachev deveria entrar no top 15, porém não na terceira posição como ele entrou. Então, se o Poatan não entrou no lugar do Adesanya, eu também não acho absurdo, porque não seria justo com os outros lutadores que estão ranqueados. O Poatan estrear, na minha opinião, aqui na oitava posição, eu não acho nenhum absurdo não. O Adesanya ficar em sexto também não acho absurdo, mas eu acho que o Poatan vencendo essa revanche agora com o Adesanya, ele merece já talvez entrar ali no top 5. As demais posições aqui, acho que ficaram bem justas. Talvez a gente pudesse ter ali o Sterling ganhando algumas posições também, já que é um campeão com algumas defesas de cinturão. O Prochazka poderia ter avançado um pouquinho, o próprio Deiveson. Mas enfim, para mim o ranking pound for pound aqui está de bom tamanho nessa configuração aqui que ele ficou. Na categoria dos moscas, a gente não teve ali nenhuma mudança importante, o ranking ficou o mesmo da semana passada. No peso galo, a gente teve ali o Yadong Song ganhando a posição do brasileiro Pedro Munhoz e tivemos também ali o Chris Gutierrez entrando na 13ª posição do ranking. O Frank Edgar saiu do ranking agora. Tivemos ali no peso pena nenhuma mudança assim importante, as posições foram mantidas. Na categoria peso leve, a gente teve ali o Dan Hooker agora entrando na 11ª posição, Demir Smagulov caindo uma posição, o Moicano entrando em 13º lugar do ranking. Que legal o Moicano estreando aqui no ranking e ganhando já boas posições. O Conor McGregor e o Tony Ferguson fechando ali o top 15. No meio médio, a gente não teve ali nenhuma mudança no ranking, permaneceram as mesmas posições. No peso médio, já temos ali Alex Pereira com o novo campeão, já a foto do Poatan ali com o cinturão. Muita gente me cobrou por que eu não coloquei o Poatan com o cinturão no vídeo de salários ou no vídeo de lutas a casar, ainda não tinha no site do UFC. Então a gente pega essas imagens diretamente lá do site do UFC, não tinha ainda o Poatan com o cinturão, agora finalmente a gente tem aqui a foto do Poatan já vestindo ali o cinturão de campeão do peso médio. O Adesanya caiu para a primeira posição do ranking, Robert Whittaker em segundo, o Cannonier em terceiro, Marvin Vettori em quarto e depois o Derek Brunson ali em quinto lugar. No meio pesado, a gente teve ali o Nikita Krylov ganhando uma posição, Paul Craig, Volkan Ozdemir, todos ganhando uma posição, e o Ryan Spann estreando em 10º lugar ali agora. O Dominic Reyes caiu 5 posições, o Ryan Spann subiu 2 posições, ficou na 10ª posição do ranking, e o Dominic Reyes agora ele caiu para a 12ª posição. Você vê que o Dominic Reyes ele caiu 5 posições, e o cara que o venceu, que é o Ryan Spann, ganhou apenas 2. Então eu acho
que nesse caso aqui os jornalistas acabaram não fazendo aquilo que eles sempre fazem, que é o quê? Se você ganha do número 6, você vira o número 6. O Dominic Reyes, se não me engano, ele era o 6º colocado aqui do ranking, então eles não fizeram isso, eles preferiram colocar o Jamahal Hill, colocar o Krylov, colocar o Paul Craig e o Volkan Ozdemir ganhando algumas posições e não valorizaram muito a vitória do Ryan Spann, o que na minha opinião é errado, já que sempre acontece isso. Lembramos novamente lá do caso do Charles do Bronx. Do Bronx era o número 3 no ranking pound for pound, perdeu para o Makhachev, o Makhachev virou top 3. Aqui eles não fizeram isso, já que o Ryan Spann merecia tomar essa posição do Reyes. Ao invés disso, outros lutadores que nem lutaram subiram no ranking, enquanto o Spann ganhou somente 2 posições. Se a gente for levar em consideração, ele ganhou a posição do próprio Reyes e do Johnny Walker. Então, não faz muito sentido, na minha opinião. Mas ok. Dando sequência, temos ali o peso pesado sem nenhuma mudança no top 15, ficou tudo igual. Na categoria Pound for Pound feminino, Weili Zhang agora está na 3ª posição, ela ganhou 3 posições agora reconquistando o cinturão. Juliana Penha caiu 1 posição e Carla Esparza agora caiu 2 posições. Na parte de baixo lá do ranking, a Kathleen Vieira subiu 2 posições, Tayla Santos, Katrin Chookagian e Manon Fiorot acabaram caindo 1 posição. No peso palha feminino, já temos a Weili Zhang novamente ali com a cinta. Carla Esparza caiu 1 posição, Rose Namajunas caiu 1 posição, Amanda Lemos se manteve em 3º e Jéssica Andrade em 4º, Marina Rodrigues em 5º, e depois temos Xiaonan e Mackenzie Dern ali na sequência. Na categoria peso mosca feminino, a gente tem ali Shevchenko campeã, Manon Fiorot e Tayla Santos no top 3. Depois, lá embaixo, a Erin Blanchfield venceu a sua luta e agora ocupa a 10ª posição do ranking, ganhou 2 posições, a Casey O'Neill caiu 1 posição, a Maycee Barber também caiu 1 posição e a Marina Borrosa acabou entrando ali no top 15. Depois, na categoria peso galo, não tivemos nenhuma mudança e na categoria peso pena não tem ranking, somente ali Amanda Nunes como campeã. Então, está atualizado aqui o ranking. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam agora do Poatan estreando na 8ª posição. No ranking Pound for Pound, não trocou de posição com a Adesanya. Mesmo com a derrota, a Adesanya ficou na frente do Poatan ali no ranking. Comenta aqui embaixo. Falando um pouco agora do Gilbert Burns, o Durinho vem reclamando muito, ele quer lutar no UFC no Brasil, porém não está conseguindo uma luta. Dessa vez ele acabou soltando os cachorros para cima do Jorge Masvidal lá no Twitter. Vou colocar na tela aí para vocês a publicação do Gilbert Burns, onde o brasileiro ele acabou falando o seguinte: só para avisar todos que o UFC me ofereceu o Jorge Masvidal 3 vezes. Na primeira, foi para a luta no dia 12 de novembro. Ele disse que precisava de mais tempo. Na segunda vez, para 10 de dezembro. E agora, para lutar no Brasil comigo, ele disse não de novo. Acho que o cinturão de BMF, o mais durão, não é tão legítimo assim. Fecha aspas. Foi o que escreveu aqui, então, o Gilbert Burns, o Durinho. Essa luta já virou uma novela, a gente sabe que o Jorge Masvidal é um cara muito difícil de você casar uma luta com ele. Temos algumas divas dentro do UFC. 3, na minha opinião, são as mais divas na hora de você casar uma luta: Miocic, Colby Covington e o Jorge Masvidal. Esses 3 lutadores, cara, é impressionante a inatividade, a falta de vontade de lutar. Eles só escolhem lutas a dedo. Se não for aquela luta com dinheiro bom, num card grande, sendo o main event ou sendo a luta co-principal, eles não aceitam lutar. Eu achava muito difícil realmente no Masvidal pegar o avião e vir lutar no Brasil contra o Durinho. Eu achava praticamente impossível dele aceitar essa luta. Eu acho assim, se o Durinho realmente quiser lutar no Rio de Janeiro, ele vai ter que topar pegar alguém que esteja atrás dele no ranking. E na minha opinião, eu vejo somente 2 opções que podem ser lutas que vão ser interessantes aqui pro Durinho fazer no Rio. A primeira delas seria fazer o famoso clássico Bilal Durinho. É uma luta que todo mundo quer ver. O Bilal Mohamed é um lutador ali que vem muito bem, está na 4ª posição do ranking. O Durinho hoje é o 5º colocado, então o Durinho estaria lutando com alguém que está na sua frente no ranking. É uma luta que todo mundo gostaria de acompanhar. O Bilal Mohamed vem lutando muito bem, apesar das piadinhas com o seu nome. É um lutador bom no boxe, bom na luta de solo, wrestling muito bom, então seria um adversário à altura para o Durinho vencer e se aproximar novamente ali do topo da categoria, se aproximar de uma luta ali contra o Chimaev, uma revanche, contra o Covington,
Covington contra o Usman, então é uma luta para o Durinho se manter em atividade. Outro oponente que inclusive já pediu a luta contra o Durinho é o próprio Neil Magny, o Magny que recentemente lutou, venceu, porém o Magny tá lá atrás no ranking, tá na 13ª posição, então não faz muito sentido ali pro Durinho fazer essa luta. Seria uma luta somente pro Durinho não ficar parado, para ele ter uma luta ali para se manter em atividade, mas o adversário ideal seria o Bilal Mohamed agora na sequência. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. O Durinho tem razão, Masvidal é uma diva, não quer lutar? Comente, deixa o like, se inscreve no canal. Eu volto logo mais. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau e fui.